Olá. Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo do caderno de número 9, que cobre um tema, absolutamente central: os tributos sobre transmissões e sucessões, com foco bem cirúrgico no ITBI e no ITCMD. A nossa missão aqui é basicamente descompactar esse conteúdo, encontrar as conexões mais importantes e, claro, destacar aquelas nuances que podem definir uma aprovação. Exatamente. E é um tema fascinante porque, à primeira vista, eles parecem impostos irmãos, mas na verdade são de famílias completamente diferentes, né? Totalmente diferentes. Um é municipal, o outro é estadual. Um trata de negócios, o outro de heranças e doações. E, para complicar um pouquinho, a reforma tributária recente mexeu bastante em um deles. Então, entender a lógica por trás de cada um é o que separa o conhecimento superficial do domínio do assunto. Perfeito. Então vamos começar a organizar essa casa pensando no ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Quais são os pilares que sustentam ele? O que define a identidade dele? A identidade do ITBI se apoia basicamente em 3 pilares. Primeiro, a competência. Ele é um imposto dos municípios e do Distrito Federal. Certo. Segundo, a natureza da transmissão. Ela precisa ser onerosa, ou seja, tem que envolver uma contraprestação, um pagamento. Compra e venda é o exemplo clássico. E terceiro, o momento. A transmissão ocorre inter vivos, ou seja, entre pessoas vivas. Não tem nada a ver com herança. Ok, mas aqui a gente já entra num ponto que o professor Lessa destaca como uma área de imensa confusão e que por isso mesmo é um prato cheio para bancas como a FGV. Eu falo do momento exato do nascimento da obrigação de pagar. O senso comum diria que é na hora de assinar o contrato, mas a história não é bem essa, certo? Não mesmo. E essa é talvez a principal lição sobre TBI. Os tribunais superiores, STF e STJ, eles bateram o martelo de forma definitiva sobre isso. O fato gerador do ITBI, sabe, o evento que dispara a cobrança, não é a promessa, não é o contrato de gaveta, não é nem a quitação do preço. E o que é, então? Ele só acontece com uma única ação, o registro efetivo do título de transferência lá no cartório de registro de imóveis. Isso é fundamental, então, na prática, enquanto a escritura não for registrada, juridicamente a propriedade não mudou de mãos e, portanto, não há imposto a ser pago. Considerada, assim, inconstitucional. Entendi. E tem um desdobramento importante. Se por acaso o contribuinte pagou o imposto adiantado e o negócio foi desfeito antes do registro, ele tem o direito de pedir a restituição integral daquele valor. O dinheiro tem que voltar. Certo. Resolvido o quando pagar, vamos para outro campo de batalha que é muito comum: o quanto pagar. A base de cálculo do ITBI. Eu já imagino o cenário. O contribuinte declara que vendeu o imóvel por um valor X, mas a prefeitura acha que o imóvel vale Y, geralmente com base no valor venal do IPTU. Quem está certo? Olha, essa era a grande briga. Mas o STJ colocou ordem na casa com o tema repetitivo 1113. A decisão foi um marco. Ficou estabelecido que a base de cálculo do ITBI é o valor da transação declarado pelo contribuinte. Esse valor ele tem presunção de boa-fé, de que corresponde ao valor de mercado. Então a prefeitura não pode simplesmente ignorar o valor da escritura e usar o valor do IPTU como se fosse um piso obrigatório? De forma alguma. O município não pode chegar e dizer: olha, não me importa o valor da sua venda por 300 mil, a minha pauta de referência ou o valor venal para o IPTU é 400 mil, então o imposto é sobre 400 mil. Isso foi vedado. E se o fiscal desconfiar? Se o fisco municipal desconfiar que o valor declarado é fraudulento ou muito abaixo do mercado, ele pode contestar, mas não de forma automática. Ele precisa abrir um processo administrativo próprio, dar ao contribuinte o direito de defesa e, o mais importante, o ônus de provar a fraude é da prefeitura, não do cidadão. Entendido. Isso muda completamente a dinâmica do jogo. Agora, vamos fazer a transição. Saímos do mundo dos negócios onerosos, das compras e vendas, e entramos no universo das transferências gratuitas. É aqui que aparece o primo estadual do ITBI, o ITCMD. Qual é a grande virada de chave conceitual aqui?
A virada de chave é a palavra gratuidade. O ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, é de competência dos estados e do Distrito Federal e ele ataca justamente onde o ITBI não chega. Nas transmissões de patrimônio sem pagamento. Isso. Basicamente, são duas situações. A herança, que a transmissão causa mortes, e a doação, que é uma liberalidade inter vivos. E a lógica de quem cobra o imposto também muda bastante, né? Dependendo do que está sendo transferido. Como funciona essa divisão de competência? Sim, a regra varia. Para bens imóveis, a lógica é simples, é intuitiva. O imposto é devido ao estado onde o imóvel está localizado. Se o apartamento é em Salvador, o ITCMD é para a Bahia. Ponto. Certo. Agora, para bens móveis, e aqui entra dinheiro, ações, carros, joias, a coisa fica um pouco mais complexa. Se for herança, a competência do Estado onde se processar o inventário. E na doação? Se for doação, a competência do Estado onde o doador tem domicílio. Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante e, eu diria, perigosa para um candidato desatento. E se a situação envolver o exterior? Digamos, um pai que mora em Portugal doa uma quantia em dinheiro para a filha que mora no Brasil. Ou alguém falece nos Estados Unidos, deixando bens aqui. Qual estado brasileiro poderia cobrar esse ITCMD? Esse é um dos tópicos mais quentes do direito tributário hoje. Por muito tempo, os estados simplesmente cobravam com base em suas próprias leis. Porém, o STF, no julgamento do tema 825, deu um basta nisso. O que eles decidiram? A Corte decidiu que os estados não poderiam cobrar o ITCMD nesses casos, de herança ou doação com elementos no exterior, sem que houvesse uma lei complementar federal para regulamentar o assunto. Como essa lei nunca existiu, na prática, o STF desligou a tomada dessa cobrança. Uau, uma decisão de impacto gigantesco. Mas eu sei que essa história teve uma reviravolta muito, mas muito recente. Uma reviravolta total. A Emenda Constitucional 132/2023, a da reforma tributária, atacou justamente esse vácuo legislativo. Ela não só estabeleceu as regras definitivas para o futuro, que ainda dependem da tal lei complementar, como também criou uma regra de transição importantíssima. Que regra é essa? Basicamente, a Constituição agora permite que, até a edição da lei complementar, os estados voltem a cobrar o imposto nesses casos. Isso mudou o jogo da noite para o dia. Impressionante. Uma questão sobre esse tema hoje teria uma resposta completamente diferente da que teria há um ano. Incrível como o direito é dinâmico. E para a gente fechar esse primeiro bloco de conceitos, vamos falar de alíquotas e progressividade. A ideia de que quem herda mais paga uma porcentagem maior. Isso é válido para esses impostos? É um ponto excelente. No ITCMD, o STF já tinha validado a progressividade das alíquotas há muito tempo, com base na capacidade contributiva, lá no tema 201. A reforma tributária foi além. A Emenda Constitucional 132 tornou a progressividade obrigatória para o ITCMD. E no ITBI? A lógica é a mesma. Aí é que mora o perigo. No ITBI, a história é mais controversa. Existe uma súmula antiga, a súmula 656 do STF, que veda a progressividade para o ITBI. E embora a jurisprudência mais moderna venha relativizando essa súmula, numa prova objetiva, a literalidade dela ainda pode ser cobrada. É uma clássica pegadinha. E no caso do ITCMD de herança? Tem uma regra de ouro sobre qual alíquota usar, não é? É a do dia da morte ou a do dia do pagamento? Regra de ouro, perfeitamente colocado. É a súmula 112 do STF. A alíquota aplicável é sempre a da data do óbito. Por quê? Isso se conecta a um princípio do direito civil chamado Saisine, uma ideia fascinante de que a transmissão dos bens aos herdeiros acontece no exato instante da morte. A burocracia do inventário vem depois, mas o direito nasce ali. Portanto, a lei que vale é a daquele dia. Se a pessoa morreu em 2010 com alíquota de 4%, não importa se o inventário só for concluído em 2024, quando a alíquota já é de 8%. A conta será feita com os 4%. Uau, isso tem implicações práticas enormes. Beleza, a teoria está bem desenhada. Agora, como é que isso tudo se materializa numa prova? O material do professor Lessa traz algumas questões que simulam exatamente esse cenário de prova.
Vamos pegar aquela da FGV, a questão 03, sobre o doador que mora na Itália e doa dinheiro para o filho em Minas Gerais. Certo. Nesse caso, a pergunta é: o Estado de Minas Gerais pode cobrar o ITCMD? Se essa prova fosse aplicada antes da reforma tributária, a resposta, com base no tema 825 do STF, seria um sonoro não. Não podia cobrar. De jeito nenhum. A cobrança seria vedada pela ausência da lei complementar federal. A legislação mineira seria ineficaz para alcançar esse fato. A alternativa correta seria a C. Mas, e aqui está o pulo do gato, se essa mesmíssima questão, como o professor Lessa propõe na questão inédita número 01, fosse formulada hoje, depois da emenda 132... A resposta viraria 180 graus. A cobrança passaria a ser totalmente válida. A regra de transição da emenda constitucional autoriza expressamente o estado de domicílio do donatário, ou seja, de quem recebeu a doação, no caso Minas Gerais, a exigir o imposto. A resposta correta se tornaria B. Perfeito. É o exemplo perfeito de como uma única mudança na Constituição pode alterar completamente o resultado de uma disputa tributária. Fica o alerta máximo para a importância de estar atualizado. Vamos para outro cenário clássico que o material explora. A questão 07 das inéditas. Uma pessoa falece em 2010, quando a alíquota do ITCMD era de 4%. A família, por qualquer motivo, só abre o inventário em 2024, quando a lei estadual já fixou a alíquota em 8%. Qual alíquota o fisco vai aplicar? Sem qualquer sombra de dúvida, a de 4%. A súmula 112 do STF, que a gente mencionou, é categórica e resolve a questão. O fato gerador é a morte. Exato. O fato gerador do ITCMD na herança é a morte. A lei que rege o imposto é a da data do fato gerador. É claro que a demora para abrir o inventário vai gerar consequências, como multa e juros de mora sobre o imposto devido. Certo. Mas o valor do tributo principal em si é calculado com a alíquota vigente na data do falecimento. A alternativa correta na questão seria a E. Então, depois de passar por todos esses pontos, qual é a grande síntese? Se a gente tivesse que criar um mapa mental para diferenciar de vez o ITBI e o ITCMD, quais seriam os pontos cardeais? Olha, o mapa mental teria duas grandes rotas. A rota do ITBI é municipal, é onerosa e seu principal marco é o registro imobiliário. Sem registro, não há caminho para cobrança. A chave é a transferência formal da propriedade. Já a rota do ITCMD é estadual, é gratuita e possui dois gatilhos, a morte ou a doação. O foco aqui é a transferência de patrimônio sem contrapartida. Dominar esses gatilhos e estar ciente das decisões mais recentes dos tribunais e agora, fundamentalmente, das novas regras constitucionais, esse é o segredo para navegar por esse tema com segurança. E fica aqui uma reflexão final que o projeto ENAC sempre busca trazer. O estudo desses impostos vai muito além da mera memorização para uma prova. Trata-se de entender a mecânica da segurança jurídica em momentos cruciais na vida das pessoas. A compra de uma casa, o recebimento de uma herança, o futuro titular de cartório, que é o público do professor Lessa, está no centro disso. Ele não é um mero arrecadador, mas um guardião dessa segurança que assegura tanto a justiça fiscal para o Estado, quanto a dignidade e a tranquilidade das famílias. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que gostaria de ver analisado aqui? Deixe nos comentários. Até a próxima.